Ok. Ok, eu entendi. Vamos lá. Nil, uma hora para a gente começar, por favor. Ok. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui na tua presença. Pai, obrigado por tudo que a gente teve a oportunidade de fazer hoje, Deus. Coloco na tua presença, Deus, a cada irmã aqui presente nesse grupo, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada uma, aquelas que ainda não chegaram, Senhor, traga, Senhor Jesus, Pai, para estudarmos aqui juntamente conosco, Pai, e te peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco, venha ensinar, como já ensinou durante o estudo, Pai, sobre esse assunto, Senhor. Que o Senhor possa estar na direção desse estudo, abençoando a Berê que está à frente, Deus, e tudo que for feito seja somente para honrar e glorificar o teu santo e adorado nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos lá, meninas. Ju e a Aurora chegando também, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Nosso estudo, né? Nós estamos estudando o livro O Segredo do Contentamento. Estamos no capítulo 4, que é o contentamento de um cristão descontente, ou o descontentamento de um cristão contente. De novo, eu estou repetindo porque eu tive dificuldade quando fizeram esse ou, eu falei, nossa, parece que é tão diferente, mas é a mesma coisa. É o contentamento de um cristão descontente ou o descontentamento de um cristão contente, né? Mas antes da gente começar, eu vou compartilhar com vocês um que estava sendo comentado no outro livro que a gente usa meio para dar uma ajuda, que fala assim, ó, que é fundamental a gente aprender a identificar e confessar qualquer tipo de pecado de descontentamento que tenha entrado no nosso coração. A gente tem que ficar com os sentidos abertos, porque muitas vezes é aquilo que a gente tem visto, né? Muitas vezes o que a gente sentia, a gente não entendia como descontentamento, né? Então, agora que a gente descobriu que é descontentamento, nós temos que estar alertas e atentas para identificar. E quando a gente identifica, para a gente pedir perdão a Deus, né? Que tem entrado no nosso coração, reconhecendo a tentação ao descontentamento e resisti-la. Substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão, certo? E hoje, em especial, a gente vai falar do mistério do contentamento, né? O que é estar contente em situações difíceis, mas esse é do próximo. De qualquer forma, as meninas que estão armadas, abram aí em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Quem abrir primeiro aí, quem achar primeiro, lê para a gente, por favor. Eu vou ler, o meu já estava aberto. Então, vai lá, Rei. Tá. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, né? Isso, obrigado, Rê. Olha só que interessante, né? A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E esse texto, ele é muito interessante. Por quê? Porque a gente percebe que Paulo não está contente. Ele está descontente, em especial nesses versículos, né? Praticamente a carta inteira, ela fala de estar contente. A palavra alegria e regozijo são usadas várias vezes, cerca de 16 vezes, nessa carta que ela é curtinha, tem só 4 capítulos.
né? E olha só, Paulo, aquele Paulo que a gente conhece, está falando de uma forma a nos mostrar que ele está descontente, que ele quer fazer uma mudança, né? Com esforço, com luta. E olha, quando a gente faz um paralelo entre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque no capítulo 4, lá na frente, ele é aquele que fala que aprendeu a viver contente com o que ele tem, com o que ele não tem. Então, Paulo está aí se contradizendo? Não, né? Paulo não tem a intenção de se contradizer, né? E, afinal de contas, Paulo é Paulo, né, gente? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando a gente vê essa passagem, a gente percebe que o contentamento não é uma coisa que vem naturalmente, não é uma coisa que vem de fábrica, vem no chip, vem no nosso chip de fábrica, igual o pecado. Olha que interessante, né? Porque o pecado ele já vem no chip, a gente já nasce com o pecado, né? O contentamento, não. O contentamento, ele não vem naturalmente, né? E nós temos que buscar o contentamento, como a gente já viu nos outros estudos que a gente fez. É uma coisa que a gente tem que buscar, não é uma coisa nata que nasce com a gente, né? E o contentamento bíblico, ele é contrário à nossa forma humana de pensar, à nossa forma humana de ser. Ou seja, é um mistério, né? Mas até o final do nosso estudo a gente vai desvendar um pouquinho desse mistério. Eu estou baseando lá já na página 76, eu não vou seguir tópico por tópico, porque dessa vez eu tentei fazer uns rascunhinhos aqui e vou falar. Se vocês quiserem me interromper, fazer alguma coisa, levanta a mãozinha aí. A Cris está tremendo de novo. Cris, a sua tela. Não sei o que está acontecendo com a Cristiane hoje, ela está trêmula, mas vamos lá. Como eu estava falando, o contentamento ele não é típico para nós, né? Não é uma coisa nata, não é uma coisa que nasce com a gente, né? Nós precisamos treinar a nossa mente para alcançar o contentamento. Como Paulo está falando lá no capítulo 3, nos versículos de 12 a 14. E agora nós vamos ver o que essa passagem de Paulo, que a Regina deu para a gente, que a Regina leu para a gente lá em Filipenses, o que ela vai nos ensinar com relação a buscar esse contentamento, né? Esse contentamento cristão. O primeiro que vem falando lá na página 76 é que o cristão contente é um cristão insatisfeito. Aí, de novo, a gente para e pensa assim, mas como? Como você pode ser contente e insatisfeito? Ou contente e descontente, como a gente estava falando lá no comecinho, né? Quanto mais contente nós formos, mais insatisfeitos nós estaremos. Ele nos ensina que quanto que nós estamos mais contentes quando nós não estamos satisfeitos com as nossas realizações. E quanto mais eu falo, mais vocês vão olhar para mim e vão falar assim, mas Berequi, coisa é essa que você está falando, né? A gente está aqui, nós não estamos entendendo nada. Então, vamos pegar nessa carta de Paulo mesmo aos Filipenses, no capítulo 3, vamos ler os versículos 10 e 11. Quem tiver com ela aberta aí, lê para mim os versículos 10 e 11. Vou ler. Faz favor, Valéria. Você tá sem voz aí, Valéria. Quem falou eu vou ler, então? Bom, A Nilma. a Nilma? Eu. Ai, Nilma, desculpa. Tudo bem, eu pensei que alguém tinha falado antes. É 10 e 11, né? 10 e 11 do capítulo 3 de Filipenses. Certo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual é a insatisfação de Paulo aí? O que ele vem falando? O que ele quer? Por que ele está insatisfeito? Porque ele quer conhecer mais a Cristo,
né? E se tornar mais parecido com ele, né? Se tornar mais parecido com ele, o poder da ressurreição e do seu sofrimento. Então, nós, por equiparação, nós como cristãos, se nós somos contentes, né? O cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, mas também é a pessoa mais insatisfeita desse mundo. Por quê? Porque nós temos que ansiar esse conhecimento. Isso que Paulo vem ansiando, isso que ele quer, esse conhecimento, nós temos que ter esse anseio também. E quanto mais felizes, mais insatisfeitos. Por quê? Porque esse conhecimento nós vamos adquirindo na nossa caminhada cristã, a cada dia, né? Não é uma coisa que vem, e vem pronta. Como tudo que Deus faz, como tudo que Deus tem feito na nossa vida, esse é um conhecimento que a gente vai adquirindo pouco a pouco, né? Nós ansiamos por conhecer a Cristo, porque desse lado da glória, aqui onde nós estamos, nós não vamos ter esse conhecimento pleno, né? O nosso conhecimento ele é limitado. Ele vem apenas até aonde o Senhor Jesus se apresentou a nós. Por onde? Pela palavra. Até onde ele se apresentou, até onde ele falou. Mas esse conhecimento ele é limitado. Da mesma forma que a gente viu dos atributos de Deus, que muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue dimensionar. Por quê? Porque nós somos limitados. Da mesma forma, esse nosso conhecimento de Cristo, ele nunca vai ser pleno. Pelo menos não aqui. Ele só vai se completar lá no céu. Então, esse anseio que nós temos por Deus, em conhecer a Deus, em querer ser mais parecidos com Cristo, da mesma forma que Paulo fala, ele só vai ser saciado na glória. Aqui nós estamos só nesse treinamento, tentando conhecer, tentando fazer mais, né? Essa expectativa de conhecer plenamente a Deus só vai acontecer depois, quando nós estivermos lá, frente a frente com Ele. Aqui nós vamos estar só nesse treinamento, né? Sempre querendo mais e sempre nos sentindo insatisfeitos. Aí para aí esse conhecimento. Então, assim, o cristão contente é um cristão insatisfeito. E um cristão contente, ele é um cristão que mantém o foco. Que foco é esse? Que foco é esse que Paulo vem falando, né? Lá, quando a Regina leu para a gente, no versículo 13, ele fala em uma coisa. E é muito interessante quando a gente vê lá em Filipenses 3, versículo 13, e Paulo fala uma coisa. E é interessante que esse estudo, nós somos mulheres, né? E mulher tem uma característica, nós somos multifunções. A gente coloca uma panela no fogo, várias, né? Você consegue colocar todas as panelas do almoço, você consegue lavar a roupa e ainda sobra tempo para você fazer mais um quebradinho, né? E aí, quando a gente estava estudando, eu li e falei, nossa, uma coisa. E ele frisa bastante, né? Ele fala, uma coisa eu faço. E não só ele. Alguém abre para mim em Salmo 27, 4, e outra em Lucas 10, 41 e 42. Para a gente ver que a culpa não é só de Paulo, é só uma coisa. Salmo 27, 4, alguém achou? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha lá, uma coisa. E Lucas 10, nossas velhas conhecidas, Marta e Maria, né? Mas para a gente relembrar, que a gente já estudou o livro de Marta e Maria, já apanhamos bastante com ele, mas para a gente recordar, vamos lá, Lucas 10, 41, 42. Quem achou? Lê para a gente. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.
olha só, uma coisa de novo, e dessa vez quem está falando é quem? É Jesus, né? Vou ler para a gente lá na página 79, a parte final. Eu achei interessante da gente ler. Marta fez algo bom. Ela serve ao Senhor, mas ela está distraída com seus afazeres. Nós já estudamos bastante isso. Nós também, especialmente, se servimos a Cristo ativamente, podemos perder de vista aquilo que é importante. Ficamos distraídos e perdemos de vista a uma coisa, como é frequente trocarmos o melhor pelo bom. E olha só que interessante. Eles falam de uma coisa, em contextos diferentes, de modos diferentes, mas eles estão se referindo a uma coisa. E, infelizmente, como diz esse texto que eu li lá no finalzinho da página 79, nós também trocamos o melhor pelo bom. E eu não estou falando que a gente fez más escolhas, não é isso que eu estou falando. Nossas escolhas, muitas vezes, elas são legítimas, né? Quando a gente escolhe um trabalho na igreja, ou a gente está se esforçando com alguma outra coisa, não estou falando que não são coisas, como direi, fúteis, né? Que a gente, podia ter deixado, que é o que ele vem falando ali de Marta. Marta estava fazendo, ela estava ali servindo, ela estava se preocupando, né? Mas ela trocou o bom, que era estar ali servindo a Jesus, pelo melhor, que foi o que Maria escolheu, de estar sentada aos pés do Senhor. E isso, muitas vezes, é a nossa perda de foco. Às vezes, muitos afazeres nos fazem perder o foco, né? Mas também não é só sentar lá e aprender, não é só contemplar. Também não é só adorar como Davi fez, como ele vem falando lá no Salmo 27. Também não é só ministrar ativamente, como Paulo fez, né? Aquele empenho que ele fez, aquele sacrifício todo que Paulo fez, né? Principalmente na carta aos Filipenses, que ele se encontra ali preso. Não é só isso. São 3 contextos diferentes, né? Mas eles têm um mesmo foco. E qual é esse foco? É buscar o conhecimento de Cristo, né? Paulo ali, quando ele estava em toda aquela tribulação ou naquele descontentamento que ele estava, mas ele estava buscando o conhecimento de Cristo, né? Ali aos pés de Jesus, Maria estava buscando o conhecimento de Cristo. E quando Davi fala lá no Salmo 27 que ele gostaria de estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, ali adorando, ele também está buscando o conhecimento, está buscando conhecer mais ao Deus dele, né? Então, insatisfeitos com o que nós alcançamos, com o patamar em que nós já estamos, mas continuamos focados e buscando o conhecimento dele, buscando o conhecimento de Cristo, buscando saber mais dele. E aí eu fiquei contente, porque é isso que nós estamos fazendo, né? A cada dia que a gente vem lendo, que a gente vem participando, que a gente vem fazendo, nós estamos subindo um degrauzinho. Muitas vezes é um degrauzinho bem pequenininho, aqueles degrauzinhos que a gente nem sente, que só serve para quando a gente passa o chinelo daquela cutucada, né? Mas é isso que a gente está querendo fazer. É aprender a buscar esse contentamento que não nasceu com a gente, né? Que ele tem que ser alcançado, e é isso que a gente está tentando fazer. Então, continuando lá, quando a gente vem falando, né? O que essa passagem de Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14, que a gente mencionou, que é a insatisfação de Paulo, o que mais ela vai nos mostrar, né? Lá na página 81 fala assim, o cristão contente se esforça na busca de um alvo celestial. O cristão contente, nós já vimos que ele é insatisfeito, né? Por que ele é insatisfeito? Porque nós queremos ter mais esse conhecimento, nós já sabemos que esse conhecimento pleno, ele não vai acontecer aqui, ele não vai acontecer nesse plano, né? Nós temos que estar focados nessa uma coisa. Qual é essa coisa? É esse conhecimento de Cristo, né?
Ele se esforça para alcançar o seu alvo. E que alvo é esse? Eu quero evangelizar, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar mais na igreja, eu quero ter mais compromisso. Tudo isso são tarefas legítimas, coisas legítimas que a gente tem. Mas o nosso alvo, ele não é daqui. O nosso alvo, ele é celestial, né? Lá, Filipenses 3, de 13 a 14, ele deixa claro que isso vai acontecer com esforço, com empenho. E muitas vezes, quando a gente para analisar, para ver esses pedacinhos, quando a gente vê Paulo falando, e a gente fala de alcançar o alvo, que é aquilo que são as palavras de Paulo, né, de alcançar o alvo, nos remete a uma competição, a uma corrida de maratona, né? E aí eu estava estudando, eu lembrei da Valéria, porque a Valéria corre, né? E não são corridas daqueles tiros, né? 400 metros, 300 metros, 150 metros, que a pessoa dispara e passou. Não, são corridas longas, são maratonas, né? Então, o corredor, ele se esforça desde a linha de chegada, desde a linha de partida até a linha de chegada, né? Ele não pode dar aquela disparada e ir embora. Muitas vezes, quem faz isso não consegue alcançar até o final. Por quê? Porque é um esforço contínuo, né? Você tem que estar ali batalhando, né? É uma maratona. Requer trabalho duro, requer disciplina, requer grande esforço. E a nossa corrida cristã, para o nosso alvo celestial, é assim também. Não adianta você disparar e dar os primeiros 100, 200 metros, 400 metros, 500 metros, né? E não terminar essa corrida. O nosso alvo é nós estarmos firmes, determinados, com grande esforço, para a gente terminar essa corrida, né? Significa seguir firme, em frente, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir. Mesmo quando a gente está tão cansado que você acha que você não consegue mais dar nenhum passo. É nessa hora que você tem que buscar forças, e não é em nós mesmos, né? Como o mundo fala, você procura dentro de você aquilo que você tem de melhor. Não. O nosso alvo é outro, a gente vai procurar de fora. É Cristo que nos dá essa certeza, esse esforço de saber que a gente vai conseguir, porque Ele vai nos dar forças, né? Mas por que a gente tem essa certeza? Por que a gente vai permanecer firme, vai prosseguir firme para o nosso alvo? Primeiro, porque essa corrida, ela acontece aqui, nesse mundo, né? Mas este mundo não é o nosso lar. Então, o prêmio a gente não vai receber aqui. A corrida é aqui, mas o final, o pódio, os louros, seja lá de que forma for, né? A gente está falando de forma de corrida, mas a Bíblia fala dos galardões, né? Vai ser só no nosso lar celestial. E é por isso que a gente tem que manter o foco. Nós temos que ter esse foco. O nosso foco nós estamos aqui nessa corrida, nessa maratona, a gente tem que estar firme e com os olhos fixos no alvo. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. E nessa hora que eu estava aqui, né, lendo, que eu estava estudando, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Regina no domingo, no aniversário da igreja. Né? Eu estava perguntando para a Regina, Rê, quantos anos você tem de Igreja Batista em Jardim Mauá? E a Rê contou para mim que ela se batizou. Eu ainda brinquei com ela, falei, Regina, você batizou no olho do furacão, quando estava aquele tumulto, aquela confusão acontecendo, né? E olha só, a Regina manteve o foco, né? Porque se ela tivesse desviado o olhar para a direita ou olhar para a esquerda, se ela tivesse olhado, ela ia ver, ela ia se sentir numa corrida. E eu lembro de não era um meme, era uma charge, vamos dizer assim, de um bichinho que estava correndo, né? Ele estava correndo, e ele tinha dificuldade de subir. O alvo era muito, muito alto. E ele foi tentando, e os coleguinhas do lado gritavam para ele, não vai, desiste, você não vai conseguir. E ele via todo mundo gesticulando, e ele continuou, ele perseverou, e ele conseguiu. Era uma altura muito grande. Quando chegou lá em cima,
e foram perguntar para ele como que ele conseguiu, descobriram que ele era surdo, o bichinho era surdo. Então, quando ele via, ele não ouvia, ele via todo mundo falando para ele não ir, não sei o quê, ele estava entendendo que todo mundo estava incentivando ele a ir, a subir, né? Então, ele não ouviu o que as pessoas falaram e ele perseverou no alvo, que era subir, né? E me lembrei disso quando muitas vezes a gente tem o foco, a gente perde o foco, a gente acaba se desfocando. E ao invés de você estar no alvo que é Cristo, a gente desvia para as pessoas, para alguma coisa, né? E nesse ponto, eu não nem sei se eu falei para a Regina, mas a Rê está de parabéns, porque ela entrou no olho do furacão e mesmo assim ela permaneceu firme, ela manteve o foco, né? Mesmo recém-convertida, recém-batizada, né? A Regina permaneceu firme. E da mesma forma, nós também, muitas vezes, a gente tem que se fingir de surdo, não escutar. Porque muitas vezes você escuta o mundo falando, te dando muitas tentações, te dando muitas coisas, a família, muitas vezes, falando muitas coisas, te dando tentações, né? Nós estamos na contramão daquilo que o mundo está falando. Nós estamos na contramão de tudo, né? E não é fácil. Vocês, melhor do que eu, ou juntamente, nós estamos juntas, nós sabemos que isso não é fácil, né? Muitas vezes, ouvir o que o mundo tem a dizer é muito mais agradável do que ouvir quando Jesus fala para você assim, não, você tem que perdoar. Quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. Não mais, né? Olho por olho, dente por dente, não. Eu falo para você que está te pedindo a túnica, está te pedindo a sandália, dá a túnica também. É para andar 500? Não, anda 1.500, anda 1.000, né? Não é fácil. Muitas vezes esse nosso lado humano, pecador, ele quer fazer completamente diferente, né? Mas nós temos que manter o foco. Nós temos que nos focar nessa uma coisa, né? O cristão, ele tem que prosseguir para o alvo, porque Jesus Cristo já alcançou o alvo, que é o que ele fala lá no versículo 12. Então, não é por mim, é o meu mérito, Berenice, eu vou me esforçar, eu vou conseguir. Não, eu não vou conseguir nada, entendeu? Eu vou apenas continuar no rastro que Jesus deixou. Por quê? Ele foi o precursor, ele chegou primeiro, ele foi primeiro. Ele já fez todo o esforço. Ele já fez tudo isso por nós. Então, nós temos a certeza que ele já venceu por nós. Porque nós, por nós mesmos, nossos méritos, nós não temos mérito nenhum, nós não temos nada. Nós, por nós, não conseguiríamos. Eu acho que se nós, por nós, não conseguiríamos nem uma corrida de 100 metros, quanto mais uma maratona, né? E não é uma maratona, é a da virada de ano, é a de, né? A Gabi também, que gosta de fazer as corridas, né? Não é essa corrida de 2, 5, eu acho que, se eu não me engano, é mais ou menos assim, né? 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Não, é uma caminhada para a vida inteira. E a gente nem sabe, graças a Deus, quando a nossa jornada vai terminar, né? Porque Jesus Cristo pode voltar, mas também a gente pode ir ao encontro, né? Nós trabalhamos porque Deus já trabalhou para nos tornar dele. E porque está trabalhando em nós. E glória a Deus por isso, né? Todo esforço, toda dificuldade, ele já passou primeiro, né? É uma esperança certa que nós temos, que nós estamos prosseguindo para o alvo. Então, isso tem que estar muito claro na nossa mente, né? Nós temos que estar sempre focados no quê? No alvo. Em quê? Em fazer esse conhecimento, em conhecer a cada dia mais a Cristo. Essa é a nossa uma coisa. Cristo já completou a obra necessária para a nossa salvação. Então, o esforço maior, todo o trabalho maior, ele já fez. Ele já fez por nós. Ele já fez, mas você tem a ordem de desenvolvê-la, de correr já sabendo do nosso prêmio final. Às vezes a gente pode pensar, pode ser um pouco mais fácil ou pode ser um pouco mais difícil, aí depende de que treinamento, em que treinamento físico e em que parte da corrida que a gente faz.
Mas, com certeza essa certeza foi bom, hein? Deveria aquietar os nossos corações. Quando a gente sabe que essa corrida, ela já está ganha, quando a gente já sabe qual é o prêmio que a gente vai receber no final, e assim, eu vou demorar um pouquinho mais para chegar, pode ser que eu chegue primeiro, pode ser que eu chegue depois, acho que a Cris vai chegar primeiro, a Cris vai pegar o prêmio. Não, tem prêmio para todo mundo, e todo mundo vai receber esse prêmio, né? Não vai ficar naquela coisa de criança, porque eu não ganhei, eu vou ficar chateado. Não. Nós podemos aquietar o nosso coração, porque o nosso prêmio vai estar reservado. E é um prêmio exclusivo para cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós vai desempenhar a corrida do seu jeito. Não adianta eu querer correr do jeito que a Juliana corre, ou eu querer correr do jeito que a Amanda corre, né? Cada um tem a sua forma de correr, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu esforço, cada um tem as suas táticas, né? A gente sempre fala que a tentação ela é diferente para cada um de nós. Cada um de nós tem um ponto fraco diferente do outro. Da mesma forma, é essa nossa corrida. Essa nossa corrida ela é diferente para cada um. Uns têm dor na coluna, outros têm dor no joelho, outros têm dor nas pernas, outros não têm dor nenhuma, mas têm dor na sola do pé. Então, cada um tem a sua dificuldade. Mas uma coisa a gente pode ficar em paz e pode ficar sem estar com a alma atribulada. O nosso prêmio já está garantido no final, né? Porque nós sabemos que a nossa eternidade está segura ao lado de Cristo. E não tem prêmio melhor, né? Não tem brinde melhor que possa ser dado, nem coisa melhor que possa ser falada, do que você falar, o seu prêmio é a eternidade ao lado de Cristo, né? E chegando lá, diferente, né, do começo que a gente vinha falando, que é a nossa busca aqui incessante, e a gente não vai conseguir conhecer a Cristo. Por quê? Porque nós somos limitadas. Ao contrário disso, quando nós somos transformados, se estivermos lá na glória, todas as nossas respostas, todas as nossas dúvidas, elas serão respondidas a contento. Às vezes a gente brinca, fala que está fazendo um caderninho, né, com todas as perguntas para todo mundo que a gente vai querer perguntar. Eu imagino que quando a gente chegar lá, todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas, elas vão ser respondidas e satisfeitas. Nós prosseguimos para conhecer a Cristo melhor e fazê-lo conhecido. Olha que legal isso. Nós prosseguimos para conhecer a Cristo melhor, mas não só conhecê-lo melhor, fazê-lo conhecido, né? Resplandecer essa luz de Cristo. Nós possamos ser esse espelho, né? Que faça refletir, não para nós, mas para Cristo. E esse é o nosso foco. Essa é a nossa uma coisa. Isso é um mistério, né? Mas é o caminho para a verdadeira paz. O contentamento, né? O segredo do contentamento, um dos segredos do contentamento é esse: aquietar o nosso coração e manter esse nosso foco, né? Conhecendo esse mistério de que nós prosseguirmos com o nosso conhecimento de Cristo e fazê-lo conhecido. Esse é o descontentamento piedoso que vem falando lá no livro, né? É esse descontentamento que a gente tem que ter, que a gente tem que alcançar. E para a gente terminar, nossa, hoje eu fui de flecha, hein, meninos? Vai ter bastante tempo para a gente discutir bastante coisa. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vem falando assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então, meninas, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós resistiremos com firmeza. Isso. Perdi o versículo aqui. Isso, nós resistiremos com firmeza. O cristão contente,
Ele conhece o seu Deus e ele anseia por conhecê-lo melhor, mesmo em serviço sacrificial. Certo? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma observação? Eu atropelei todo mundo. Eu fiz um resumo, eu falei para a Cris que eu fiz um resumo porque quando eu trabalho com o livro aberto, tudo para mim é interessante e tudo eu quero compartilhar com vocês. Então, dessa vez, eu nem deixei meu livro aberto, eu deixei só o meu resumo, e eu sou maravilhosa em fazer resumo, eu consigo resumir, que é uma beleza. A Valéria trabalhou comigo, sabe que eu amo resumir, eu resumo mesmo. Para quê? Para a gente ter um tempinho aqui de comentar, e a gente vai começar falando. Cris, quer completar alguma coisa? Eu quero falar assim, uma parte que eu achei interessante quando eu estava lendo esse livro, ali na página 79, quando está falando de Marta e Maria, eu lembrei, né, de algo que a gente conversou um pouco há uns livros atrás, que muitas vezes nós nos conformamos com migalhas diante do pão da vida. Quando a gente entra nessa não conformidade, nesse descontentamento com aquilo que a gente tem, é porque a gente, né, está se conformando com as migalhas. E Deus está ali, o pão da vida, diante de nós, nos oferecendo algo que muitas vezes a gente não almejando algo que a gente não precisa, que a gente não merece nem nada. E Deus querendo o melhor para nós, né? Então, assim, foi uma surra, tanto. Essa semana eu mereci. É aquilo que a gente comentou da outra aula, né? Que a gente comentou no outro estudo. É o filho do rei, é o príncipe lá, fazendo birra, chorando, porque quebrou um brinquedo. Gente, ele é filho do rei. E ele está lá chorando por conta de um brinquedo. Olha que interessante. E muitas vezes a gente faz isso. A gente está brigando por migalhas, quando o Senhor está falando, olha, você tem o pão da vida, o pão completo está aqui. E você está lá brigando pelas migalhas. Muito bom, Cris. Quem vai ser a próxima a compartilhar com a gente? Senão eu vou olhando igual pela minha telinha para não se perder. Ai, Rê, muito bem, porque você é meu primeiro quadradinho aqui, Rê. Ia ser você mesmo, entendeu? É aqui na página 80. Bom, para começo de conversa, ontem eu li esse capítulo 2 vezes para eu tentar entender. Eu li, eu falei, não entendi, aí eu li novamente, né? Então, assim, onde fala aqui, hoje muitas igrejas têm como visão algo como conhecer Cristo e torná-lo conhecido, né? Aí ele fala, contudo, na passagem de Filipenses, podemos resumir o alvo de Paulo como sendo conhecer Cristo ao torná-lo conhecido. Ou seja, eu entendi assim, que quanto mais ele falava de Cristo, mais ele conhecia Cristo, porque mais ele tinha intimidade com Cristo que ele estava fazendo ser conhecido, né? E eu lembrei de quando a gente sai assim para fazer missões, nessas viagens. Então, assim, é exatamente isso. Porque a gente busca mais, a gente lê mais, então a gente fala mais daquilo que e vai conhecendo cada vez mais também, né? Então eu achei bem interessante essa observação aqui, né? Que ele fez, porque ele fala, né? Conhecer Cristo ao torná-lo conhecido. Então Paulo tinha esse anseio, né? De quanto mais eu falo, mais eu preciso conhecer. Então, mais eu vou conhecer e vou falar mais, né? E eu achei bem interessante essa parte aqui desse capítulo. É como a gente fala, quando você faz missões, você acha que você vai abençoar, mas na verdade você sai abençoado, né? Todo esse trabalho, todo esse esforço, você sente ali, né? Eu acho que mais ou menos aquilo que Jó falava. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora de contigo estar. Sim. Né? E como eu falei, né, até com o pastor, das viagens que eu já fiz, essa última agora foi muito gratificante. Todas elas foram, mas essa parece que foi especial, sabe? Foi muito gratificante. E mais gratificante ainda, né, de ver que está dando continuidade ao trabalho lá, né? O pastor de lá está dando continuidade.
Então, é exatamente isso. Na hora que eu li esse pedaço aqui, eu falei, poxa, é verdade. Porque você está falando de Jesus, e então você começa a lembrar das passagens que você leu, né? Então você fala, poxa, eu já conheço, né, tal aspecto, e vou falando mais e vai, sabe? E a sede parece que vem mais mesmo. Parece que é diferente, sabe? De quando a gente fica só no comodismo, né? Só da leitura e não fala com ninguém, e não fala de Jesus para ninguém, né? Então, é diferente. É diferente mesmo. É Você, aquilo que a gente viu lá. Não que o estudar não seja importante, né? sim, O é estudar é importante, importante, o contemplar é porque importante, senão você não mas conhece. também o falar, né? O resplandecer, Sim, né? sim. Porque se você não estudar, você não vai conhecer. Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Você não Você conhece. vai, você vai falar só aquilo que você ouve, você vai repetir só aquilo que você É. ouve. Ah, eu ouvi o pastor falar, então eu vou falar? Não, você tem que conhecer, você tem que procurar, Conhecer né? com Você tem que procurar propriedade para você saber, poder né? testemunhar dele. Porque senão você tem que ter intimidade com o Senhor, porque senão como é que você vai falar, Verdade, né? isso mesmo. É só Obrigada, isso. Rita. Senão começa a falar demais. Ah, hoje a gente pode falar bastante. Ó, continuando na minha telinha, é a Aurora e Juliana. O que vocês acharam de mais interessante, meninas? Vou contar a minha ordem aqui, tá? Ó, é a Aurora e Juliana, depois a Valéria, depois a Zezé. Primeira fileira de 5. Achei tudo interessante aqui. É tanta coisa, né, irmã? Como diz a Ana, é tudo interessante, né? É, Mas aqui essa coisa, né, que ele fala, eu achei uma coisa que Paulo está falando, né? é só uma coisa só, Essa né? busca dessa uma coisa que é Cristo, né? A nossa caminhada, a busca é o alvo, né? É a coisa que a gente tem que estar firme nela, é o alvo, que É, é Deus, né? Na nossa verdade. caminhada. Então, cada um tem aqui numa situação, mas é o mesmo objetivo, né? É O o mesmo, caminho é o mesmo, é o mesmo alvo, verdade. atingir a Cristo, atingir o nosso alvo, que é Deus, né? É a Verdade. nossa vida aqui na Terra. Caminhar, né? É, a nossa caminhada, a Caminhar, nossa corrida, né? A a nossa nossa maratona. não é muito fácil, precisa de disciplina, como está falando aqui, tem os sofrimentos, né? Deixar tudo para ter o É segmento verdade. só. A Bíblia mesmo, em momento algum, ela fala que ia ser fácil, né? Não Né? A Bíblia, ela não fala para a gente, fica tranquilo aí que você vai passar molezinha nessa corrida, não é né? uma luta para É, chegar, né? É uma corrida, é uma corrida verdade. mesmo. E eu achei interessante essa parte aí, que é mesmo as três citações aí falam, mas é uma coisa só, né? É, verdade. A gente não deixar de envolver com as coisas menos, procurar a mais importante, né? Isso, a melhor. É, É verdade. só um pouquinho que eu entendi. Obrigada, irmã Aurora. Ju? Eu gostei que fala do conhecimento de Deus, né? É ilimitado. E a gente nunca vai se esgotar, né? Conhecer. E essa parte também, né? Essa parte de conhecer Deus causa também empenho da nossa parte, a gente empenhar-se ao máximo, esticar-se, né? Então, o cérebro da gente às vezes vai estourar, né? Mas a gente vai estar ali aumentando o conhecimento que a gente tem de Deus. Nunca vai chegar Nunca lá, vai chegar, mas porque somos limitados, né? É por conta daquilo que a gente viu mesmo, né? Nós somos limitadas, ele é ilimitado. Né? Querer colocar Aí a muita busca coisa vai num continuar. recipiente pequeno. Mas essa busca ela tem que permanecer, né? Nós temos É. que
Manter o foco, né? Verdade. É isso. Valéria? Eu tenho lido os capítulos 2 vezes. Até aqui eu tenho tido essa necessidade, né? E alguns anos atrás eu fiz um estudo sobre Filipenses, então, à medida que eu vou lendo, algumas memórias minhas vão se destravando aqui. Lembrando. Mas eu li a primeira vez, eu confesso que eu não entendi o capítulo. E uma coisa me chamou aqui no final, o que era esse descontentamento piedoso? Sim, isso me chamou bastante atenção. O que é isso? O que é isso? Você estar descontente de uma forma piedosa. E aí, na segunda vez que eu estava lendo o capítulo, né, e acompanhando com as passagens e tal, eu consegui entender, né, que é você não se acomodar em nenhuma fase da sua vida. Porque, às vezes, vou falar por mim, né, o meu próprio trabalho dentro da igreja, houve uma época que eu acumulava tantas funções, a Berê sabe disso, e eu queria dar conta. Então, precisa ajudar na festa no sábado, eu ia. Mas precisa ficar de noite, eu ficava. E precisa vir no domingo de manhã, eu vinha. E eu fui perdendo um pouco o foco disso, do que era de fato importante na vida, que era você, de vez em quando, sentar ali no banco e ouvir a pregação, ouvir um estudo que o irmão estava ministrando, ouvir, às vezes, um testemunho, né, importante, uma bênção que a pessoa tinha recebido, uma dificuldade, ajudar em oração. E aí, assim, eu consegui entender pela vida desse missionário aqui, né? Ele estava idoso, mas ele sentia esse fogo no coração dele. Ele tinha que voltar para contar para os seus quem era Jesus, né? E aí, assim, né, o penúltimo parágrafo fala: seu amor por Cristo e sua segurança nele, por saber que ele não morreria, ele teria a vida eterna, o fizeram conhecer Cristo ao fazê-lo conhecido até a morte. Esse é o descontentamento piedoso, é você não se conformar, né, e você ter piedade e você se sacrificar, né, aquele com a vida, pelo outro, né? Para você mostrar para os seus, para quem está à sua volta, não só pela sua vida, mas principalmente pelas suas ações, quão é importante seguir a Cristo. Então, assim, isso foi o que mais me impactou no capítulo, assim, como um todo. Em especial nessa parte eu chorei, né? Eu choro pouco, né? E, assim, bem-vindo ao meu mundo, eu também, normalmente eu tenho que ler várias vezes, né? Eu não sei se a gente lê, muitas vezes pensando em muita coisa, então demora um pouco para a gente focar, né? Eu também tenho que ler várias vezes. Essa parte e a parte do corredor lá, né, que se machucou e o pai foi lá segurar ele para terminar com ele, eu já imagino a cena, já estou lá e choro, né? Então, mas é verdade, obrigada. Zezé, você conseguiu ler, Zezé? Amor, você está sem voz. Libera a sua voz aí para a gente ouvir. Eu li o livro ontem, antes de ontem terminei. Aí é o seguinte, eu não sou muito boa em explicação sobre... Eu leio, mas não sou boa para explicar, né? O que me veio aqui foi o cristão contente se esforça na busca de um alvo celestial. A gente está na busca do alvo celestial, né? A gente crê em Jesus, a gente ama Jesus, sabe que a gente, quando partir desse mundo, se estiver em ordem com ele, a gente vai se encontrar com ele e tudo, né? Mas aí, quando vem a luta, a gente fica descontente. Eu mesmo, né? Eu tenho muita luta e quando vem aquela luta eu fico descontente. Aí, às vezes eu me pergunto, mas será que eu vou conseguir mesmo chegar no céu? Porque aí eu fico meio revoltadinha, né? Assim comigo mesma. E a luta, por quê da luta, né? Mas depois eu volto para o meu lugar, né? E o meu alvo é Jesus, então Amém. Venço as lutas e vou e prossigo o alvo. E continuo na presença do Senhor, né? Já são 34 anos que eu sigo a Jesus. A próxima, que é encontrando contentamento na aflição, né, Zezé? Isso, pois é. Na próxima. Não é fácil, não, eu encontrar contentamento na aflição, viu? Não é fácil para ninguém, né?
E dizer que é fácil, não é fácil. Mas estamos aqui, né? A busca do alvo, né? Que é Jesus. Amém. E aí a luta, eu gostei muito das histórias, do livro e tudo. Mas é isso só, o meu pensamento, que eu entendi, né? E nós temos que alcançar o alvo. A luta continua, né, Zezé? A luta continua A e luta nós temos que estar continua. contentes. Nós É. temos que estar com contentamento. Verdade. Às vezes a gente fica descontente, mas passa. É passageiro. O descontentamento Verdade. é passageiro. Verdade, Zezé. Obrigada. Nada. Ó, minha fileira de baixo agora é a Paula, a Ana, a Aline e a Nilma. Depois é a Cris, mas a Cris já falou. Paula, o que você mais gostou, o que mais te chamou a atenção? Compartilha. Oi, como sempre, tudo, né, do capítulo. Nós levamos uma, mas como a Zezé falou, foi esse também, o cristão contente se esforça na busca de um alvo celestial, né, em meio a nossas dificuldades, em meio a nossas lutas, né, e mesmo que eu não alcance, né, o que eu desejo, eu preciso seguir, eu preciso focar neste alvo, né, que é Cristo. Mesmo que eu não veja, eu preciso seguir. Esse exemplo do corredor, né, lembrei muito do nosso coral. Foi um dos primeiros coral que nós participamos, foi passado essa mensagem, e é isso mesmo, né? Ele caiu e persistiu, né? Persistiu, e é isso, né? Precisamos ter o anseio por Deus e não pelas coisas do mundo, né? E o nosso anseio é o quê? Pelo face a face. É isso. Obrigada, Paula. Daninha? Boa noite. Boa noite. Estou vendo que todo mundo gostou desse daqui, hein? O cristão contente se esforça na busca de um alvo celestial. Foi também o que eu grifei, né? Mas eu acho que cada uma fala de uma maneira, né? Aí eu já grifei aqui que nas Olimpíadas de 92, o corredor inglês, que era Derek Radimond, que era um corredor muito famoso, né? Então, que ele estava, né, que a Paula falou, ele estava correndo, aí de repente ele teve um problema na coxa direita, aí depois doeu muito, e ele prosseguiu, e aí a perna doía muito, mas ele não desistiu, que era o alvo dele, né? O alvo dele era esse, né? De conseguir ganhar a corrida. Então, até que todo mundo ficou emocionado vendo ele lá daquele jeito, lá, arrastando a perna para chegar, né? Então, a gente se emociona mesmo, né? Vendo essas coisas, né? Então, até que o pai dele desceu lá e o pai dele ajudou ele, né? E aí ele conseguiu chegar, mas ele não ganhou, mas ele conseguiu o contentamento dele, né? Que era, ele precisava fazer aquilo, senão ele não estava realizado, né? Então era o contentamento dele. E aí vem a nossa parte, que nós cristãos temos que também se esforçar, né? Para certas coisas que a gente tem que fazer um sacrifício também, né? Mas o mais importante é o cristão prosseguir para um alvo celestial, prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o melhor contentamento vem quando escolhemos estar satisfeito com o que Deus quer, o que Deus vai aprovar, e vai se agradar a Deus. Às vezes com a coxa machucada, às vezes com uma fratura, às vezes só com uma luxação, às vezes com cansaço, com sede, mas a gente não pode desistir, né? Isso mesmo, Ana. Obrigada. Aline? Eu vou falar o que todo mundo fala para começar, né? São tantas coisas para seguir o tantas protocolo. Bom, eu fico primeiro assim, muito deslumbrada com Deus, assim, na graça e no amor que Ele tem, em
permitir que a gente conheça ele e conheça qual a vontade dele para a nossa vida, e que tudo isso, na verdade, diz respeito sobre isso, a gente aprender sobre ele e todas as ferramentas e tudo que ele disponibiliza para que a gente faça a vontade dele e que a gente alcance aquilo que ele deseja, alcance um relacionamento cada vez mais íntimo dele, né? Então, quando eu estava lendo esse capítulo, e aí ele vai falar do descontentamento de uma forma diferente daquela que a gente vinha falando, de ruim, né? E como o contentamento é ruim, e ele traz, então dá um bug primeiro, para depois a gente conseguir entender, né? Dar uma quebrada ali no pensamento. Mas eu fiquei, o raciocínio que eu fiz, né, em relação a isso foi, né, que primeiro ele vai falar o que é o descontentamento, né? Ele vai nos mostrar, provocar a gente perceber o quanto nós somos descontentes e quais são os motivos do nosso descontentamento, para depois dizer que existe bons motivos para que a gente seja descontente, né? Eu marquei várias coisas aqui, mas eu marquei aqui na página 77, que fala: o cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, mas é também a mais insatisfeita. Ele anseia por conhecer Cristo, por ter um conhecimento mais íntimo dele, para se conformar à sua imagem, para participar na sua obra. Neste lado da glória, o cristão nunca alcançará o que deseja, ele sempre desejará mais. E eu fiz uma relação, né, entre os maus motivos do descontentamento e os bons motivos. Então, a gente, de fato, sempre vai estar descontente, né? Isso é uma realidade. Mas como Cristo redime todas as coisas, então até o nosso descontentamento, ele é redimido para que a gente se descontente com os motivos certos, né? Então, isso é muito maravilhoso, assim, é muita graça de Deus na nossa vida, assim. Então, a gente entender que a gente foi criado para estar se relacionando intimamente, direto, viver na presença de Deus. Então, o pecado nos afastou dessa realidade, dessa possibilidade. Então, a gente vive ansiando por isso, né? E aí a gente acaba preenchendo com outras coisas e querendo colocar outras coisas no lugar, mas, né, a gente precisa entender que o nosso descontentamento, como cristãos, né? Quem está vivendo aí no mundo vai, né? Infelizmente vai viver nessa busca errada, mas nós, como cristãos, a gente precisa saber que a gente é insatisfeito porque a gente deseja estar na presença de Deus e deseja viver intimamente com Ele, né? E entender que Ele pode redimir tudo aquilo que a gente falou nas outras encontros de, eu sou descontente com coisas ruins, pode ser redimido e a gente direcionar nosso foco para o descontentamento, que é o bom descontentamento, né? O descontentamento piedoso, como ele fala no livro, né? Verdade. Obrigada, Aline. Nilma, você é a próxima da minha lista. Vai desligar. Vamos lá. Devemos estar contentes com toda e qualquer situação, né? Como diz Paulo. E devemos ser um cristão contente, insatisfeito, mas uma insatisfação com a ideia de buscar conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus a cada dia mais. No tópico 2 aí, como a Cris já citou aí, quando Jesus visita Marta e Maria, Marta se irrita, né, com Maria por estar ali sentada aos pés de Jesus. Mas Maria está ali focada no que é mais importante, né? E é esse o foco que precisamos buscar em nossas vidas, estar aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte, né? Ter comunhão com Cristo e aprender dele. E no tópico 3, o livro nos mostra a importância de prosseguir o alvo, como várias irmãs citou aí essa passagem, né? O nosso alvo não é terreno e sim celestial, como vocês citaram, em Jesus Cristo. Nosso esforço não é em vão. Jesus Cristo já completou a obra, né, para a salvação. E a Ele pertencemos. E se cremos nisso, na salvação, devemos viver em paz em nosso coração. E sempre buscarmos a conhecer melhor. E prosseguir sempre para esse alvo.
é o que tudo importa nas nossas vidas. Isso aí. É tão importante, mas às vezes a gente perde o foco, né? Então a gente dá uma quebradinha para a direita, uma quebradinha para a esquerda, mas quando a gente lembra, a gente volta e foca novamente. Muito bom, Nilma, obrigada. Olha, a minha próxima fileira aqui. Eita, mudou. O computador não podia fazer isso comigo, mas ele fez. Mas vamos lá. É a Amanda, a Val, a Hiroko e a Gabi. Amanda, nossa estreia com a gente. O que você mais gostou? O que chamou mais atenção? Você está sem som, Amanda. Não te ouço. Não. Ouvindo? Agora sim. Deixa eu tirar o fone. Espera aí, deixa eu aumentar aqui o volume. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Algumas coisas que eu destaquei aqui já foi bem citado já, mas tem uma que eu gostaria de complementar aqui, que eu anotei, que o contentamento, ele vem de Deus. E aí eu coloquei o descontentamento também, né? Então, muitas vezes a gente se encontra descontente por alguma situação, e eu creio que tudo vem de Deus, né? E às vezes é necessário esse descontentamento, né, para que a gente possa prosseguir para o nosso alvo, né? Uma citação do livro que eu até grifei aqui, que eu gostei bastante, é que uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. Então, o contentamento, né, como já foi visto nos outros capítulos, ele vem de Deus, ele é algo que a gente aprende, que a gente precisa estar buscando constantemente, né? Então, só Deus pode nos capacitar para isso. E às vezes a gente fica tentando preencher, fica tentando se encontrar contente em outras coisas que não em Deus, né? Já que o contentamento vem de Deus, a única forma da gente se sentir preenchido é através dele, né? É buscando nele. Então, e também, continuando nessa, da página 77, né? Acho que até a Aline já leu, mas o cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, mas é também a mais insatisfeita. Isso eu até destaquei porque eu achei muito interessante. Eu falei, é controverso e ao mesmo tempo faz tanto sentido, né? Porque para a gente estar contente e esse contentamento, né, que vem de Deus, a gente precisa estar insatisfeito, né? Se a gente estiver conformado com esse mundo e com todas as situações, não tem como a gente estar contente, né? Significa que a gente está inserido no mundo e aí o contentamento não vai acontecer, né? É isso. Se nós somos contentes e satisfeitos, tem alguma coisa errada. Né? Não é? É verdade. Nós podemos ser contentes, mas sempre insatisfeitos, né? Porque nós não, o que tem que nos preencher não está aqui. Se nós estivermos contentes e satisfeitos, é porque a gente está se enchendo de coisas daqui que não são para nós. É verdade. É verdade. Aí isso sim é controverso, né? Isso sim, para um cristão, isso sim é controverso, é verdade. Verdade. Obrigada, Amanda. Val, Obrigada. você conseguiu ler? Valzinha, você está aí? Oi, estou aqui, estou tentando ligar o áudio. Ah, tá. Eu te entendo, Val, sei como é. O que você mais gostou, Val, que te chamou mais atenção? Então, primeiro eu quero pedir perdão pelo meu atraso, né? Eu tive um imprevisto, mas eu falei, se eu não entrar mesmo no final, a próxima pode vir mais problema e a gente acaba não participando. Então, perdão. Isso mesmo. Está perdoado. Mas eu li o livro. Muito bem. Fiz as tarefas de casa. Então, eu tenho uma parte aqui que é na página 31 que fala assim: as dificuldades, todavia, também ocupam um lugar em nossas vidas, pois Deus assim ordenou para que
exaltássemos a Cristo. Ele usa as aflições para nos santificar, para nos tornar santos. As aflições, porém, só causarão esse efeito se nós as encaramos com certo grau de contentamento. E, assim, eu lembrei do que aconteceu com meu pai, né? Foi difícil, né? É claro que a gente ficamos descontentes, né? Mas depois vem o contentamento, né? O que Deus trabalhou nas nossas vidas, em toda a família, né? Com essa prova. E uma delas foi meu pai, né? E o meu pai, ele tinha bar e ele vendia bebida. Então, assim, quando ele foi curado e ele chegou na Bahia, a primeira coisa que ele fez foi acabar com as bebidas do bar, né? Então, hoje ele tem o bar, mas ele vende mais alimento, né? Porque, assim, eles moram numa cidade, um povoado pequeno, que aí vende açúcar, essas coisas do dia a dia. Então, eu lembrei do meu pai, né? Do sofrimento que a gente passou, e depois veio a bênção, né? Que a gente ficou contente com todo o sofrimento, mas Deus trabalhou no coração de cada um da família. Deus usa de tudo, né? Ele sabe, ele Sim. usa e tudo que está à disposição dele, né? Deus sabe de Sim. todas as coisas. Obrigada, Val. Ri, você está aí? Hiroko? Ah, ela colocou aqui. Vou ler aqui, meninas, ó. Não consegui ler o capítulo inteiro, mas a parte que me chamou a atenção do pouco que li foi a página 79. É que uma coisa só é necessária, ter comunhão com Cristo. Inclusive, já foi falado pela Nina. Gabi? Obrigada, Ri. Eu não vou falar muito para não ser repetitivo, acho que a maioria dos pontos já foram cobertos, mas o que ele fala bastante aqui no trecho, até porque é o que ele enfatiza muito, é sobre uma coisa. E daí eu atrelei aqui, toda vez que ele dizia uma coisa, ele voltava em conhecer a Cristo, né? Uhum. Na página 80 ele fala, se é uma coisa permanece, conhecer a Cristo. Na 79, ele também fala sobre os dois querem conhecer mais o Senhor. Então, uma coisa sempre está associada a isso. Eu também comentei com vocês sobre o descontentamento piedoso, que está presente no cristão contente, né? Você ter um olhar diferente. E também achei interessante que ele cita na página 76 que o contentamento é um mistério. E aí entra também um dos pontos que a gente tem dificuldade aqui na nossa vida, né? Tudo que a gente não tem conhecimento por completo, a gente não tem domínio, a gente fica parecendo uma barata tonta, né? Então, entra nesse ponto, que contentamento é um mistério, é por isso que também faz parte desse exercício de aprender a lidar e o conhecer mais a Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, na 77 ele também continua e diz, essa comunhão que o cristão busca e ele a persegue até que sua sede seja saciada. Ou seja, enquanto estivermos aqui, a gente nunca vai ter o 100%, né? A gente vai sempre buscar pelo contentamento correto, porque aqui a gente é perfeito, né? Então, é uma constante caminhada. Nós não... Acho que a gente não tem nem... se a gente fosse um recipiente, a gente não tinha nem capacidade, né, para suportar esse conhecimento, tudo isso que Deus é, né? Aquilo que a gente viu, né? Já em se falando de Deus, já é difícil da gente entender, porque nós somos limitados, né? Nós somos presos, né? Tempo, espaço, e tudo a gente tem que mensurar, e Deus é imensurável, né? Então, todo esse contentamento, descontentamento, é difícil da gente mensurar, mas é isso mesmo, a gente tem que estar
no foco nessa uma coisa, que é conhecer a Cristo e fazer a Cristo conhecido. Acho que eu perguntei para todas, meninas. Olha, não vou fazer as questões, espero que vocês tenham respondido, Deixa eu tá? falar uma coisinha aqui. Fala, Cris. Falar só um trenzinho aqui. Fala um É trem. um trechinho do livro Suporte aqui, que está falando assim: o nosso contentamento está nele e não nas coisas. Então, preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço em seu coração. Abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Ore para que Ele perceba quando estiver sendo tentado ao descontentamento. E aprenda a dizer não. Substitua descontentamento pela gratidão. Lembre-se das promessas de Deus, de sua fidelidade. Deus lhe deu o poder para fazer isso. Que o nosso descontentamento seja: eu não estou estudando o suficiente, eu não estou servindo o suficiente, eu não estou sendo servo o suficiente. Que esse seja o nosso descontentamento. E não descontentamento por não ter as coisas ou por não conseguir coisas que são desse mundo. Né? Que a gente tenha o foco de ser um cristão descontente, mas com descontentamento no foco certo. Né? Então, que a gente possa ter esse olhar para as nossas vidas. A Gabi está pedindo a palavra aí. Pode falar, Gabi. Puxando o gancho nesse ponto que você citou, até da parte do descontentamento, né? Pensei muito nisso, do que eu posso fazer além de, né? A gente sabe das coisas que estão acontecendo na nossa rotina. Eu sei que todo mundo tem uma rotina desafiadora ali de acordo com sua realidade, mas o que eu posso fazer além de das pessoas ao meu redor, além da minha própria vida ali, né? Os obstáculos que eu posso fazer em comunhão assim com os irmãos. Pode ser que aquilo não esteja lá, vamos dizer assim, com o seu cargo, mas o que você pode contribuir, né? Qual é a sua parcela ali de serviço ali ao reino, não como pessoa física, né? O que a gente pode fazer além com um olhar um pouco mais a fundo, assim, sabe? Do nosso quadradinho. Sim. Verdade. A gente tem que olhar além realmente do que os nossos olhos. Que nossos olhos possam ser mais espirituais do que carnais, né? Mas a gente olhar mais para o nosso alvo do que as coisas daqui, porque senão a gente desanima mesmo, aí a gente cai no descontentamento pecaminoso, vamos dizer assim. Sim. Vamos lá, só para a gente refletir. Questão número 1. A ideia de que o cristão contente é também decididamente alguém descontente soa como uma contradição? A gente já viu que não, né? Você já passou por épocas em sua caminhada cristã nas quais experimentou paz e contentamento ao mesmo tempo em que ansiava por conhecer mais a Cristo? Numa tentativa de exercitar a mente nessa verdade bíblica, pare e pense como poderia explicar essa verdade a alguém. Né? Aí é o nosso fazer resplandecer, né? O fazer a Cristo conhecido. A segunda, você já perdeu o foco de uma coisa, de conhecer Cristo, talvez até enquanto o servia? Como você pode se manter focado mesmo em meio às várias atividades que Deus o chamou a realizar? Quais são alguns fatores que tornam... Peraí, que essa segunda pede uma musiquinha. Não olhe as circunstâncias, não, olhe para o meu Senhor. Muito bem, Cris. Cris musical. Terceira, quais são alguns fatores que tornam a vida cristã tão difícil e às vezes até dolorosa? Como você pode encorajar outros e ser encorajado por eles nessa luta? É bem aquela parte da corrida, né? Com dificuldade, sempre se levanta alguém para ajudar, mas tem que manter o foco. E o quarto, você tem a sensação de que Deus o está chamando para servi-lo de alguma forma, conforme você busca conhecê-lo ao torná-lo conhecido? São questões para a gente estar refletindo, né? Para a gente estar meditando, para poder focar mais nessa uma coisa que a gente discutiu bastante hoje. Cris, quer fazer os nossos encerramentos? Depois da surra,
né? Nem fala. Chama o SAMU aí agora. Mas é muito bom a gente poder estar aprendendo juntos, a gente poder discutir coisas que, às vezes, uma foi importante para uma, foi importante para outra também. Então, isso é bem legal mesmo, né? É só agradecendo a presença de todas aí, lembrando que nosso próximo encontro será presencial, dia 30 de março, lá na igreja, capítulo 5, tá? Aí depois a Paula e a Ana falaram que vão levar coisas para a gente comer. Então, fique em paz, depois a gente vê algum suquinho, alguma coisa para a gente estar lá para o finalzinho, a confraternização. E lembrando que o mês que vem a gente tem um piquenique agendado, viu, gente? Então, vocês já vão se preparando aí, dia 21 de abril, a gente tem um piquenique aí agendado para a gente estar descontraindo, encontrar contentamento no piquenique. Né? Vamos ver, né, se o tempo vai nos ser propício, mas senão a gente dá um jeito, viu? Não tem problema não, a gente não vai deixar de piquenicar, não. Então, vamos aí. Eu vou pedir para vocês que estão aí de telinha preta, se pode aparecer um pouquinho rapidinho na tela aí, que a Gabi vai fazer como é que chama o negócio ali? Um screen lá, não sei das quantas lá, que a gente, né, agora... Nossa, peraí. Que isso não estava no script. Peraí, que eu tô em outro você computador fez uma e vez, eu tem não que sei fazer como faz sempre aqui. agora. O meu computador não tem disso, né? Peraí. Então, enquanto isso, enquanto a Gabi vai se preparando aí, a gente vai soltando os cabelos, arrumando aí o foco. Vamos pedir para alguém orar enquanto isso, que aí eu já encerro a gravação e depois a gente já tira a foto. Por favor, alguém ora aí, de voluntário. Orar. Orar. Só que antes eu quero só fazer um comentário aqui, né, nessa questão número 2, entra naquilo que a Valéria falou, né? Muitas vezes a gente está servindo tanto, né, trabalhando tanto, que a gente acaba perdendo o nosso foco, porque a gente não tem aqueles momentos de estar ali no culto, né? Então, é um cuidado que eu falo por experiência própria também, é um cuidado que hoje, né? Hoje só não, de uns anos para cá eu tenho tido, de não me envolver com muitas coisas para não perder aquele tempo, né? Que é muito precioso lá em cima do culto, né? Principalmente na hora da mensagem. Só isso. Vamos orar? Oremos. Santo Eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, nessa noite, de podermos meditar mais um pouco, Pai, na leitura desse livro, Senhor Deus, podermos aqui, ó Pai, compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós, ó Pai amado, de aprendizado. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem concedido, Pai, esses momentos para nós. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a permanecer contentes no Senhor, Pai. Como foi aprendido aqui, ó Deus, que nós sejamos, sim, descontentes com os motivos corretos, Senhor Deus. E que nós possamos, ó Pai amado, estar buscando cada vez mais a Ti, tendo mais intimidade com o Senhor, Pai, através da leitura, através da oração, e que o Senhor, Pai, esteja nos ajudando, Pai, a mantermos o foco, independente das circunstâncias, Senhor. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada, Pai, por cada vida, muito obrigada pela Berê, pela Cristiane, a Deus que tem também se empenhado, Pai, em nos ajudar a estarmos mantendo o foco e a estarmos aprendendo mais do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. 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 Dê um sorriso. Espera um pouquinho, deixa eu cancelar a bola.